ao vivo. É, tem sim como inverter a câmera. Tem? Tem. Que bom. Aí qualquer coisa a gente inverte, entendeu? Cadê a... Não apareceu aqui. No seu não vai aparecer, tem que entrar no Facebook de alguém. Tá, então vamos pegar o seu. Legal. É você que tá gravando, entendeu? Entendi. Não, tem que entrar literalmente no meu Facebook, na minha conta. Tá, então entra logo. Acho que vai ter. Aí. Ele puxou as senhas do futuro. Estavam salvas no meu Google? Uhum. Ah, tá no Google, né? Não tá no Match. Certo. Primeiro que apareceu. Não, né? Rádio. Tem muita senha. Você? Não, não é eu. Dando oi pras pessoas. Pode virar pra mim. Tá gravando? Tá gravando o rosto? Tá. Então tá. Oi, pessoal. Nós estamos tentando fazer essa live hoje, porque já tá prometida faz semanas e não tava dando certo nem a tecnologia. O computador falhou e a minha câmera do computador falhou, na verdade. Nós instalamos o Windows 10 e não atualizou. Então, tentamos fazer ontem à noite, como eu tinha prometido para algumas pessoas que estão aguardando com ansiedade. O vídeo vai ficar disponível para quem não puder entrar agora, não puder participar da live em si. Depois pode fazer as perguntas que a gente vai estar olhando. Bom, é simples. Nós vamos aprender a armazenar ovo com cal virgem. Agora ela vai focar os materiais para que vocês possam visualizar como que se faz. Não vou tanto aparecer, vai só aparecer o som da minha voz. Isso. Bom, eu separei vários ovos aqui, 2 tipos de vidro, para mostrar para vocês os tipos de tampa que são adequadas para fazer esse tipo de armazenamento, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer depois, o ideal é comprar ovo de granja, porque se você conhece a pessoa, o rodízio da granja é mais rápido. Alguns mercados o rodízio também é grande, então é fresco, só que chega com certo atraso no mercado, então ele já tem mais que uma certa idade. E pra gente saber se o ovo... Lê, dá uma verificada pra mim, se dá pra visualizar bem o ovo. Eu tô colocando na bacia d'água aqui. Ó, quando o ovo praticamente, quando ele tá deitado, que ele fica assim na água deitado, significa que ele acabou de nascer. Então ele não tem leveza nenhuma, vamos dizer assim. Com mais ou menos de 1 para 2 semanas ele começa a subir e levantar. Quando ele levanta, mas ainda fica debaixo d'água, ele tá com no máximo 2 semanas, que é o caso desse ovo aqui. Tem alguns que estão com 2 semanas, tem alguns que estão um pouquinho menos. Ele até consegue ficar deitadinho, porque eles estão mais novos, são mais frescos. São algumas remessas misturadas, mas eles estão frescos. Agora, passando de 2 semanas, ele começa a subir e vai boiando. Quando ele boia, inclina e boia, significa que o ovo está estragado.
não dá para utilizar, tá? Então, enquanto ele tá no fundo d'água, claro que você vai colocar com cuidado para não quebrar a casca, mas ele tá no fundo, ele ficou de pezinho, ou ele inclinou, desde que ele esteja no fundo d'água, ele está um ovo bom. Então, você vai passar no processo todos os ovos da sua bandeja. Eu não vou fazer isso agora, porque eu já fiz isso ontem com a Leilani, tá? Então, esses ovos daqui já estão todos verificados, a gente já sabe que eles estão bons para uso. Agora, sobre o vidro. Existe a tampa de plástico e a tampa de metal. A tampa de metal, ela vem um lacre. Se o lacre estiver solto, não serve, tá? Eu uso esse vidro para outras coisas aqui. Eu descolei o lacre para mostrar para vocês. Que é uma tampa velha, ela já está enferrujando o furo do lacre. Então, para fazer essa técnica, ela não é uma tampa boa, tá? Embora o produto que nós vamos usar para conservar é o cal virgem. Então, não tem tanta importância a tampa ter um furo. Ó, o maior problema dessa tampa é essa aqui, ó, ela tá deteriorada por dentro, ela tá manchada por dentro, tá? Então, eu uso para armazenar coisas assim de uma semana, duas. A tampa de metal, ela vem no lacre. Sucrilhos, que é uma coisa muito rápida, o uso em casa. Então, uma bolacha, um sucrilhos, eu posso usar uma tampa nessas condições. Ela tá lavadinha, tá limpinha, mas a borracha dela já tá danificada, tá? Ela não serve mais para o uso. Mas nesse caso, a tampa de plástico é o ideal. Esse vidro, ele é considerado 2,8 litros. Então, para colocar o volume dos ovos nesse vidro e o volume da água com o cal, eu vou usar 30 ovos desse tamanho, que esse aqui é o médio. 28 do menor e 28 do ovo grande, 30 do médio e 32 do miudinho, que é aquele que a gente compra em supermercado, tá? Que é a quantidade que cabe nesse vidro de 2,800. O cal, eu preciso de 1,5 litro de água e o cal é esse daqui. Ele vende dessa forma ou em pacotinhos. Dá pra ver? Aí vem aquela pergunta, a famosa pergunta, mas aquele cal de construção é a mesma coisa? Eu posso comprar daquele? Às vezes até tem em casa, eu posso usar daquele? Esse cal aqui, vou abrir aqui para vocês verem, ele é o primeiro processo daquele cal. É o mesmo tipo de cal, só que é a primeira queima daquele cal. Qual a função do cal? Ele é um antibactericida, ou seja, ele não vai deixar criar bactérias no ovo cru. Eu vou usar o ovo cru aqui, tá, gente? Não é ovo cozido, não. Então, no potinho, como ele já foi queimado, esse cal, ele passou por um processo. Obrigado. Como ele passou por um processo, esse cal, essa medida desse potinho é a medida para esse 1,5 litro de água para esse vidro. Se eu usar um vidro menor, que existem vidros menores, eu uso a metade desse potinho, tá? Eu não posso usar o outro, porque o outro cal ele é misturado com água. É o segundo processo do cal para construção de casa, ele é misturado com água. Então eu não sei o quanto que eu preciso usar, porque eu não sei o quanto de água foi usado no processo dele. Esse aqui é um padrão, é tanto que ele vende nessa quantidade. Você não encontra em quantidades maiores, porque ele veio puro. Concentrado. Então, ele vai proteger o meu ovo aqui dentro na quantidade certa de proteção. Ele não vai... E assim, mesmo nesse processo aqui, nessa quantidade, existe o risco de o ovo estar com uma camada de casca mais fina. Aí ele trinca com mais facilidade. Ou eu não manuseei na hora de arrumar no vidro com toda a delicadeza, então existe a chance do próprio cal, na hora que ele aquece e na hora que ele esfria, jogar um choque térmico e trincar a casca do ovo. Daí eu tenho que tirar todos os ovos até chegar no ovo que está trincado e trocar. Se o ovo vazar, eu tenho que trocar a água também. Então é assim, eu vou fazer o processo hoje e amanhã eu tenho que dar uma olhada para ver se trincou algum e se vazou. Se só trincou, é só trocar, só tirar ele de lá, colocar um ovo bom. Se vazar todo o ovo que tá dentro, porque trincou demais, aí você tem que trocar toda a água e você perdeu o potinho de cal de um dia pro outro, tá? Então o ideal é você já ter outros potinhos, porque você não vai saber a medida da espessura da casca do ovo. Mais uma coisa, o ovo...
para fazer esse processo, o ideal é o ovo de granja, perdão a palavra, aquele caipira, que é aquele ovo de casca vermelha, casca marrom. Aquele ovo, da galinha caipira, ele tem a casca bem mais grossa e os poros da casca a casca é bem mais concentrada, então é bem mais difícil de penetrar a água. Ou seja, vai penetrar um pouco dessa água com o cal na casca e existe o risco da gema se romper e misturar clara com gema. Se acontecer isso, gente, não estragou seu processo, apenas se misturaram clara com gema. É possível usar normal, não está contaminado, porque você testou todos os ovos antes de fazer o processo, então não é contaminação, ele só se misturou a gema com a clara. Então é possível, tranquilamente, você usar esse ovo que está com a gema e com a clara misturada. O que vai acontecer é o seguinte, não vai dar para fazer um ovo estrelado na frigideira, porque misturou a gema com clara. Então ele vai ficar ou um ovo mexido, ou um omelete, ou dá para fazer um bolo que a clara e a gema são colocadas juntos no processo do bolo. Então ele não serve, essa técnica, o ovo não serve para fazer um ovo estrelado, bonito, redondinho. Ele não tem mais, porque a maioria dos ovos, quando você trabalha com esse ovo branco, as gemas se rompem e se misturam clara com gema. Lembre-se sempre, não está estragado, só misturou uma com a outra porque a película da gema, do núcleo da célula rompeu, tá bom? Então vou lá, eu vou arrumar todos os ovos que eu preciso aqui, tá? Como oscila um pouquinho o tamanho do ovo, então pode acontecer de ter que pôr um ovo a menos. Mas você arruma todos com cuidado. Deixa eu colocar mais pra cá. Tá dando pra ver, né? Tá. Colocar os ovos arrumadinho. Eu gosto de usar esse vidro pelo visual que fica o ovo, mas dá para vocês usarem, por exemplo, um pote de plástico nessa medida. O ideal é armazenar bastante ovos assim. Ah, o detalhe, o vidro não precisou ser esterilizado no forno para poder fazer esse processo. Basta lavar ele com água e sabão, normal, bem lavadinho, porque o cal ele é muito resistente, então ele mata qualquer chance de bactéria que possa ter. A Lani está testando algumas coisas ali no computador para mim, porque nós passamos o tempo todo tentando fazer a live direto pelo computador. E hoje eu estou emprestando a cozinha da Sara aqui aqui é o quarto das meninas. Camila Teixeira mandou boa noite. Boa noite, Camila. Faz tempo, hein, que a gente não se vê. Pois é, ó, você vai arrumar todos os ovos bonitinho. A Camila já participou de um treinamento meu de armazenamento lá em Arujá. Acho que na época ela não era nem casada ainda. Ó, aqui coube os 30 ovos. Ela mandou saudade. Verdade, saudade mesmo, faz muito tempo. Acho que dá pra pôr mais um. Deixa eu testar aqui. Ok. Bom, eu não vou socar. Acho que cabe mais um. Deixa eu pegar um pequenininho aqui. Isso. Ó, eu não vou socar pra não quebrar, tá? Vou deixar arrumadinho. Vamos ver se cabe mais um. Esse ovo é do miudinho. O miudinho é que cabe. Oh, coube 32 ovos. Então, significa que 33 coube nessa. Que esse ovo é o do miudinho. Esse é o pequeno, tá? Dá pra mostrar? Uhum. Tá, eu arrumei todos os ovos no vidro agora. Agora, nós vamos acrescentar o cal dentro do vidro com a água. Mas como minha vasilha aqui não dá pra misturar, eu vou misturar numa vasilha. E depois eu acrescento a água. Depois, ó, ele dá uma fervida na hora que você tá misturando. E quando você colocar, você vai ver que ele vai passar por um processo de temperatura. Ele vai aquecer e vai esfriar. Esse processo é normal, tá? E quando os ovos resistem a esse processo de aquecer e esfriar, de um dia para o outro, a chance de quebrar é muito pequena.
Aí se precisar mais um pouquinho, eu Uma jogo em cima. pergunta. Quanto tempo dura os ovos armazenados? Nessa técnica aqui são 6 meses armazenados. Tá, vê se dá pra pegar aí. Eu tô colocando cal misturado. Quando o ovo é aquele caipira, que é o vermelho, que chamam de vermelho, acho que vai precisar um pouquinho mais de água, porque os ovos tinham medidas diferentes. Deu pra cobrir todos eles. Ó, toda a laminha. Ih, ficou muita coisa aqui. Deixa eu pegar a água da medida aqui. O ideal é pôr todo... Agora tá vendo, né? Nem que eu tenho que tirar um pouco da água daqui. Vamos lá com carinho. Isso. Porque precisa ir... Ó, gente, essa laminha que tá no fundo aqui, eu preciso ir, tá? Não pode ficar aqui no vidro, não. Aí. Agora sim. Ó, eu cobri todo o ovo aqui, ó. Pode, visualiza ali em cima ali. Ficou só uma pontinha do ovo pra fora. Até vou jogar um pouquinho de cal em cima dele. Esse cal, o que vai acontecer com ele? Ele vai descer. Agora ele vai ter o processo de aquecer e esfriar. Aí ele vai descer até o fundo e vai ficar mais ou menos aqui assim. Vai cobrir todos os ovos do fundo, ele vai cobrir. Amanhã essa água vai ficar completamente transparente, como ela estava inicialmente antes de eu fazer o processo de colocar o cal. Se a água ficar transparente, é que o processo deu certo, tá bom, gente? E você sempre dá uma verificada nos 2 dias seguintes para ver se não rachou nenhum ovo. Se rachou, você precisa trocar. Normalmente, quando racha ovos lá do fundo, o cal, ele isola esse ovo no aquecer e esfriar da temperatura da água na primeira hora. Os que estão dentro do cal aqui no fundo, ele isola. Então, esse você não nem vai ver que ele rachou, se acontecer de rachar. Então, esses não precisa trocar. O que precisa trocar é os que estão na água cristalina, porque a água fica turva. Se a água fica turva, é porque seu processo deu errado. Racha os ovos lá do fundo. A Alana tá fazendo teste no PC de novo. Então, se tem alguém aí tiver alguma pergunta, pode fazer. São 6 meses nessa técnica. Quando você for tirar dessa técnica, só um minutinho. Quando for tirar dessa técnica, passou 6 meses e eu preciso usar. Precisa. Você tira todos eles, lava um por um em água corrente e arruma eles numa bandeja. Pode ser uma bandeja dessa, da bandeja que ele estava, se você tiver uma dessa em casa vazia. Ou pode ser num prato, numa bandeja que você tem em casa da sua preferência. Arruma todos eles e coloca eles na geladeira para o uso daquela semana ou daquele mês. Para mim, uma bandeja dessa dura 2 semanas no máximo. Foram 33 ovos, então 2 semanas no máximo, porque a família é grande. Então, 2 semanas no máximo na geladeira. Se você faz uma bandeja dessa e na sua família você leva 1 mês, por exemplo, para usar, então você faz o seguinte: quando completar 5 meses, você lava eles, tira eles do processo e coloca na geladeira. Que daí você tem 1 mês garantido para poder usar, que não vai acontecer nada de errado. Lembrando sempre que se romper a película do núcleo da célula do ovo, se acontecer de romper, não se preocupar, não tá estragado, tá? Simplesmente é porque o cal, ele é um processo muito, vamos dizer, poderoso, a película se torna frágil quando se trata desse ovo aqui. Eu já fiz ovos vermelhos daquele caipira e alguns ficaram com a película rompida e a grande maioria não. E já aconteceu de metade ficar com a película rompida e metade não. Então, essa de romper a película é normal, não é um problema grave. Só que às vezes você precisa fazer um ovo estrelado lá bonitinho, enfeitado no prato, daí não dá, porque você fez com ovo branco, tá bom? Qual é a pergunta da Cleide? Fora da geladeira? Depois que você lavou eles, é dentro da geladeira. Depois que você desmanchou o processo, completou os 6 meses, é dentro da geladeira. Se você fez e agora você tem direito a 6 meses, esse aqui é 6 meses fora da geladeira, tá? O cal é para proteger fora da geladeira.
A minha sugestão o cal ele vai oscilar a temperatura só nas primeiras 2 horas. Depois ele vai ficar gelado. A temperatura ambiente da cozinha, a água vai ficar natural. Então eu aconselho não deixar nem perto de fogão e nem em cima de geladeira, porque o motor de algumas geladeiras antigas, ele esquenta a geladeira até a parte de cima, não só atrás. E daí pode correr o risco de estragar sim. Então eu aconselho numa bancada, num armário. Pode colocar visível, se você, porque ele fica muito bonito depois de pronto, pode ser visível. 6 meses fora da geladeira. Alguém mais tem alguma pergunta? Gente, a live vai ficar disponível e se alguém quiser fazer perguntas depois embaixo da live, eu vou estar dando umas olhadas durante a próxima semana, até eu postar outro, porque eu vou estar querendo fazer um outro agora, se a Laine tiver tempo, de açúcar. Porque o pessoal acha que açúcar precisa de um processo. Então, encerrando a live do ovo, eu vou ver se eu consigo fazer uma live de açúcar para vocês poderem ter uma visão de como que é para armazenar açúcar. Mas, a princípio, se ficou alguma dúvida sobre ovo do cal virgem, é só escrever a pergunta embaixo que a gente vai estar respondendo. Principalmente para as pessoas que não puderam ver a live agora, neste momento. Vão ver depois. Dá para armazenar ovo branco misturado com ovo caipira? Dá sim, não tem problema nenhum. O ovo branco com o ovo caipira, aí você vai ter a vantagem de ter garantido pelo menos alguns ovos que a gema estarão inteiras, tá? E o ovo caipira é mais saudável, né, gente? Para quem tem condições de comprar, que é quase o dobro do preço, para quem tem condições de comprar o ovo caipira, é uma vantagem aí para quem consegue fazer os dois. E tem gente que gosta, né, do ovo caipira. Essa técnica serve também para... pode ser ovo de pato. Existem mais 2 técnicas que podem ser armazenados ovos. Uma é com sal, tá? Essa eu vou estar ensinando outro dia. E a outra técnica que eu posso ensinar para vocês agora é que o ovo, se você tiver uma casa bem arejada, você pode armazenar ele por até uns 3, 4 meses fora da geladeira, sem cal, sem processo nenhum. Eu vi uma irmã me mandou uma mensagem hoje dizendo que não deu certo dela. Provavelmente foi isso que é da película que aconteceu. Eu acho que ela achou que estava estragado, mas não é estragado. Você pode pegar os ovos. Esse você tem que comprar na granja e ainda ser amigo do granjeiro, para você pegar um ovo que a galinha pôs há pelo menos 2, 3 dias. Você compra os ovos. Vocês viram que tinha um ovo na minha aqui que ele deitou. Que ele estava mais para deitado do que para de pé. Aquele ovo, ele era mais recente do que os outros. Ele foi colhido do local depois dos outros. Então eu ganhei uma vantagem que tem um ovo aqui no meio que ele está com mais vida, com mais tempo de armazenamento para mim. Se eu vou na granja, eu consigo com a pessoa, se eu conheço o granjeiro, eu consigo com a pessoa com essa vantagem. Essa vantagem para fazer essa técnica, você pega um cesto, uma botija de plástico trabalhada com furinhos, e o ideal é o cesto, né, de cipó. Você faz uma camada de papel de seda, daqueles de fazer pipa de criança, de preferência sem cor, branco. Coloca uma camada de papel de seda, uma camada de ovo, uma camada de papel de seda, uma camada de ovos. E uma terceira camada no máximo você faz de ovos e cobre com papel de seda. E coloca num ambiente bem arejado da casa, onde não tem um fogão perto, não tem um forno perto. Dá para armazenar por 3 meses fora da geladeira, que é muito difícil estragar se você comprar o ovo fresco, tá? Gente, o ovo na geladeira, ele dura tranquilo 1 ano se ele não estiver na porta da geladeira. Mas a técnica do armazenamento, ela não é aconselhada a você trabalhar usando uma geladeira. Porque se acontecer algum imprevisto de acabar a energia, a chance de você perder as coisas que estão na geladeira é muito grande. Porque você não sabe quando vai voltar a energia. E com as mudanças que estão ocorrendo no mundo hoje, a gente não tem margem para nada de tempo. A gente não sabe há quanto tempo vai ficar sem uma coisa ou sem outra. Se vai ficar ou não. Então, a igreja instrui que sempre seja usada uma técnica, evitando usar as técnicas como geladeira que usam a energia. Pode fazer a pergunta. Tem que lavar os ovos antes de armazenar? Olha, gente, é o seguinte.
nessa técnica do cal virgem não precisa lavar os ovos. Eu passei ele na água, na verdade eu não passei ele na água, eu coloquei ele na água numa botija, onde a botija tá cheia de água maior que o volume do tamanho do ovo, para mim ver se o ovo tá estragado ou não, tá? Então, eu não lavei os ovos. A pergunta foi muito boa. Eu só coloquei ele na água para verificar se o ovo tava bom, para mim não perder todo o processo que eu fiz da técnica do cal. Você é um gênio, Cleidinha. Obrigada, irmã, te adoro. A irmã Cleide sempre entra em contato comigo, ela cuida mais de mim do que a própria família, tá sempre perguntando se tá tudo bem. Tá tudo bem, irmã, estamos bem felizes aqui. Gente, essa é uma técnica. Voltando e lembrando que o importante é você comprar no saquinho, no potinho, porque já vem a medida de esse aqui, isso, 150 gramas, é a medida para esse vidro. Se você tiver dos dois pequenos, você use metade para cada vidro, né? Use a metade. Se acontecer de vazar todo o ovo de dentro da casca, tem que descartar todo o cal e a água e refazer um novo. Dura 6 meses. O ovo tem que ser testado antes de vir para você não perder seu processo. O ideal é usar todo o cal que você colocou. Aqui tem um farelinho só. Ele vai aquecer o vidro e esfriar, é normal, tá? O cal, ele é antibactericida, então é isso que protege o ovo. E não dá para usar o cal de construção de casa, embora eles sejam praticamente o mesmo cal, só que devido ao processo de cada um deles, esse que a gente usa aqui chamado cal virgem ou cal vivo, cal origem, ele é queimado, é o primeiro processo dele, onde ele é a queimada dele. Então, ele foi tratado de certa forma para fazer a técnica. No caso, esse cal, gente, eu aprendi, conheci ele a primeira vez, eu tinha 7 anos de idade e a minha tia fez tijolinho. Ela picava abóbora, colocava os picadinhos, abóbora crua, dentro de uma bacia com esse cal e água, e deixava de um dia para o outro. Aí depois ela cozinhava essa abóbora com açúcar, fazia uma calda com cravo, canela. E quando ela jogava água quente e fazia o choque térmico, depois jogava água fria para completar o cozido desses tijolinhos de abóbora, ele engelhava e ficava igualzinho um tijolinho, formava uma casquinha do lado de fora. É esse cal que as pessoas antigas usavam para fazer alguns doces. Então, é o cal virgem. Por isso que não pode ser usado o cal de construção, porque ele não passa pelo processo, e ele passa por um processo que ele ainda é misturado com água. Então, tira um pouco da perfeição dele e de quantidade que ele vai proteger o ovo ali com relação às bactérias. Tá ok? Algumas pessoas usam esse cal virgem também para detetizar a quintal, a casa, algumas coisas da casa, por ele ser antibactericida. Esclareceu todas as dúvidas? Se não esclareceu, é só perguntar embaixo que eu vou estar olhando durante a semana, verificando, para as pessoas que vão ver a live depois. E aí eu vou estar respondendo nos comentários, tá bom? Gente, obrigado. Obrigado por participarem. E escrevam as dúvidas, o que vocês querem aprender, para mim poder ir partilhando com vocês as técnicas de armazenamento para estar ajudando vocês aí nessa reclusão social que nós estamos enfrentando. Ocupar o tempo com coisas saudáveis é muito bom. Beijão para todas e muito obrigado por ter participado. Quem tá lá? As irmãs que estão lá. O pessoal que tá lá. A Camila, um beijão, Camila. A gente se vê, pode entrar aí online no Message, que a gente pode se falar por lá. Manda um beijão pra tua mãe, que tô com muita saudade dela, a Márcia. Cleidinha. A Cleidinha, que é fã de carteirinha, né, Cleidinha? Te adoro. Obrigada por ter comparecido. Quem mais? Deixa eu ver. Adriana Pincinato. Oi, Adri, você também tá aí? Obrigado por ter participado. Quem não conseguiu pegar a live desde o começo, é só rever depois, pegar os detalhes e os truquezinhos. Muito obrigado, um beijão pra você também. A Ana Maria estava aqui. Um beijo pra Ana Maria, para algumas que já precisaram sair, não tem problema. A Ana Maria também já teve treinamento comigo já, então ela Também conhece sou bastante. fã, Adriana. Minhas fanzonas aí, ó, Adri, Eu me beijão. amo demais. Beijão pras minhas amigas aí. Deixa eu ver. Camila mandou beijo. Aí eu vou mandar um beijo pra Sônia, porque a Sônia tá aguardando ela não tá presente,
mas ela entrou em contato comigo durante a semana toda. Sônia, beijão. Eu sei que talvez você não pôde participar por algum imprevisto, como aconteceram vários imprevistos para me fazer a live. Então, beijão para você também. Tem mais alguém? Então, não esqueci de ninguém. Beijão e obrigado por participar. Pode encerrar? Uhum.